Eu vou conversar agora aqui com o Superintendente do Patrimônio da União no Piauí, o João Martins. Boa tarde, João. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao estúdio. Boa tarde, Helder. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Costa Norte. João, é importantíssimo a gente analisar esse tema que é a utilização da faixa de praia do nosso litoral do Piauí, que é um pequeno litoral, mas grandioso na sua biodiversidade, né, e todo o potencial que ele reserva. Na semana passada, você teve uma reunião com órgãos e entidades, Prefeitura de Parnaíba, ICMBio, SEMAR, justamente para formalizar, né, esse acordo de utilização dessa área. Eu queria que você participasse para a gente como foi esse diálogo e que definições vocês passarão a adotar a partir de então. Bom, primeiramente isso é um tema muito importante para aqueles que vivem no litoral do Piauí, né? Por que eu digo isso que é muito importante? Porque a definição da linha de praia, ela estabelece, como o nome já diz, aquela faixa de praia que é de bem de uso comum do povo. E nessa faixa de praia que é de bem de uso comum do povo, ela, como já diz, ela deve estar liberada ou deve ter o acesso facilitado para que todos nós possamos nos locomover, possamos fazer o nosso lazer, possamos se encontrar com os nossos amigos, com a nossa família. E essa questão da linha de praia aqui no nosso litoral piauiense é uma questão que vem se arrastando essa definição e essa reavaliação dessa linha de praia desde 1999, provocado pelo Ministério Público, acolhida pela Justiça Federal. Eles sempre pediram essa reavaliação da linha. O que é isso? E isso é importante porque a linha foi definida em 2003, essa ação judicial é de 99 e em 2017, 2018, houve uma tentativa, duas tentativas, portanto, de fazer essa revisão da linha de praia ou atualização dessa linha de praia. Em 2017 foi feito um comitê com vários órgãos, em 2018 a mesma forma, e a gente não conseguiu chegar ao final a um entendimento do que é essa linha de praia. Neste momento aqui em 2023, a gente tem a oportunidade de convidar para esse comitê alguns que estavam lá em alguns órgãos, né, que estavam lá em 2017 e 2018, como por exemplo o ICMBio, representado pela chefia da APA do Delta, o IBAMA, representado pela sua superintendente, a SEMAR, representado pelo secretário Daniel e também dois técnicos que estavam participando, as 4 prefeituras do litoral, a Universidade Federal Delta do Parnaíba, o UFDPAR, e também o IFP, né, que é o Instituto Federal do Piauí. E esse comitê, Helder e ouvintes que estão aqui nos acompanhando, ele é interessante porque, a partir de dados objetivos, técnico-científico e da lei que estabelece o que é a linha de praia, foi possível, num amplo diálogo que começou no dia 9 agora, foi a nossa primeira reunião. Pela manhã, nós estabelecemos o seguinte dinâmica, né? O professor do IFP, ele teve a oportunidade de detalhar como é que foi feito esse estudo, que a SEMAR provocou esse estudo. E aí o professor Érico detalhou para todos os participantes da reunião quais foram os critérios científicos, técnicos e normativos que foram utilizados para a definição dessa linha de praia. E ao fazer esse entendimento, esse nivelamento em todo o comitê, nós do comitê tivemos a oportunidade de ir a campo, de ir no terreno, comprovar como se dava essa linha em determinados trechos do litoral do Piauí. Isso na segunda-feira à tarde, dia 9, nós percorremos Cajueiro da Praia. No dia 10, nós fomos a Luiz Correia e no dia 11 nós terminamos aqui em Parnaíba, principalmente Ilha, Pedra do Sal e um pouco da ilha.
Isso é importantíssimo para essa comissão, para esse comitê, por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de verificar em loco como se dá a questão técnica e científica para a definição dessa linha e também a normativa. Coisa interessante que é importante enfatizar aqui, Helder, porque em nenhum outro estado do Brasil há essa questão da linha de praia. Eu também sou leigo nessa questão, que é uma questão muito, digamos assim, muito afeta a questão ambiental, compreendi o porquê não, quando fui fazer esta visita e fazendo esse diálogo com os meus colegas do comitê. É porque a linha de praia é um elemento talvez inicial, para que se possa promover o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. E outro elemento importante para estabelecer esse Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro é o zoneamento ecológico econômico. Esses elementos, eles definem, a partir do que a lei trouxe como faixa de praia, linha de praia, como bem de uso comum, alguns elementos patrimonial e outros elementos ecológico-econômico. Traduzindo, a partir disso, é possível, com esse zoneamento, você estabelecer onde se dará ou aonde vai se construir as questões do turismo, as questões econômicas que trazem para o nosso litoral. Um exemplo bem prático, de fácil compreensão. Por exemplo, numa faixa X, é possível construir um resort? O ZE vai dizer, é possível. Ou então ele vai dizer, é possível construir nessa faixa, mas não nesse local que vocês querem construir. Porque esse local que vocês querem construir, através dos estudos ecológicos, aqui há, digamos, um mangue. Aqui há, por exemplo, uma questão muito sensível ecologicamente, que esse resort não pode construir nesse espaço X. Mas se você der 10 metros, 30 metros, sei lá quantos metros para frente ou para trás, você vai conseguir construir esse resort, esse seu empreendimento. Isso é muito importante, e aí também, telespectadores, Helder, vocês estão nos... Foi aí que eu compreendi também o porquê que os outros estados, a gente obviamente tem conflitos, obviamente tem questionamentos, mas nos outros estados, quando os empresários vão investir nessa faixa litorânea, eles observam duas coisas. Primeiramente, esse Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e esse ZEE, e o segundo aspecto é patrimonial, que é mais afeto ao patrimônio da União. Ou seja, esse meu empreendimento, ele vai estar em terreno de acrescido de marinha ou terreno de marinha, que é aquela faixa que vai depois da linha de praia, da linha pré-mar, até a LPM, que foi estabelecida em 1881 e homologada em 2006, e depois dessa linha, mais 33 metros para o interior, que isso aí é um terreno pertencente à União. Então, eles observam isso, e a partir dessa observação e a partir desses critérios que são colocados no Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, no ZE, é que nós vamos definir esse zoneamento. João, em linhas gerais, que principais usos e restrições vocês identificaram ali nesse estudo? A gente sabe que o litoral do Piauí já enfrenta hoje essas divergências, né, de pretensões para a instalação de resorts ou alguns empreendimentos. E a praia, acredito que não existe nenhum outro espaço tão democrático, né, de acesso livre e liberado para toda e qualquer pessoa. Né? Que usos e restrições o cidadão comum ele pode e deve ficar atento, não é, para auxiliar os órgãos ambientais e de fiscalização? Bom, o primeiro vem da sua denominação de espaço comum do povo, né? Isso é importante a gente entender que, veja, os guarda-sóis que estão na linha de praia, ou como a gente mais conhece pelo senso comum, que estão na areia, né, naquele pedregulho,
eu tenho que ter livre acesso. Eu não posso ser impedido de caminhar por aquele espaço. Eu não posso ser impedido de sentar-me num guarda-sol que esteja naquele espaço e muito menos ser cobrado por sentar naquele espaço ou para utilizar aquele espaço. Isso eu acho que é o primeiro aspecto que a gente tem que estar muito atento. Tanto os órgãos ambientais, como o órgão patrimonial da SPU, como os órgãos de justiça têm que estar muito atentos a isso. A outra coisa é que, infelizmente, não só no Piauí, mas no Brasil e no mundo, a gente começa a perceber os efeitos climáticos nessas áreas. A gente começa a perceber, tanto na praia de Aso Comum do Povo, como nos terrenos acrescidos de marinha, e quiçá até nos terrenos de marinha, eu não diria, a palavra correta não é invasão, mas a palavra correta é ocupação das marés, a ocupação das marés já nessas áreas, e afetando principalmente as habitações e os seus negócios. Aquilo que a gente, lá atrás, 10 anos, 9 anos, que nós vimos o mar e a maré de deixa lá com 20 metros, 10 metros, sei lá quantos metros, mas bem distante para a gente banhar, hoje em alguns locais do litoral piauiense a gente já vê essa maré encostando nas habitações. Quer um caso concreto isso? O coqueiro. Né? Quem desde a década de 70, 80, 90, frequenta a praia do Coqueiro, percebe que essa maré de deixa chegou aos restaurantes, chegou às residências. E em algumas partes, essa maré de deixa um pouquinho e deixa uma pequena faixa de areia, para que aquela faixa de areia possa ser aproveitada para você trafegar, para você fazer o seu lazer e tudo. Então, gente, é importante a gente perceber que esses órgãos que estão discutindo essa linha de praia, eles são favoráveis, a primeira coisa é que eles são favoráveis ao seu uso, mas usar de forma racional e de usar de forma que ele possa ser contemplado pela legislação. Aqueles que estão usando de forma racional, aqueles que estão usando de forma que estão obedecendo à legislação, todos esses órgãos não têm nada contra, muito pelo contrário, são favoráveis desse uso racional desses espaços e principalmente desses recursos naturais. João, nós temos também, por um outro lado, pescadores ao longo de toda essa orla que precisam utilizar ali os seus alojamentos, as suas pesqueiras, e muitas das vezes eles têm grandes conflitos com empreendedores maiores ou com donos de restaurantes ou com proprietários, né, de casas na orla dessas praias, porque de uma forma equivocada, né, esses proprietários acreditam que essas pesqueiras elas enfeiam, né, o nosso litoral, quando é da natureza própria da região, a utilização desses espaços de forma sustentáveis. Como que está a regularização, né, para o uso sustentável desses espaços por esses pescadores? Esse é um tema muito importante que você traz aqui nos dá a oportunidade de falar sobre ele, que são os famosos TAUs, né? Termos de ajuste de uso sustentáveis para as comunidades tradicionais que habitam todo o nosso litoral no Brasil. Isso é uma prioridade do governo federal, enfrentar esse problema e ver como a gente vai dar uma solução para essas comunidades tradicionais, principalmente aqui no nosso litoral, a questão dos pescadores e das pescadoras. É importante a gente perceber, principalmente essa questão do turismo hoje, o turista quando vem para um local, mais do que ele ter um bom local para ele dormir, para ele se acomodar, para ele comer, ele quer ter esse contato com a natureza e principalmente com aqueles povos
tradicionais daquele local que ele vai visitar. E um desses povos que ele gosta de manter contato são os pescadores, marisqueiras e tudo. Então, é importante que os empreendedores do litoral do Piauí e seus moradores, aqueles que têm residências, entendam que estes povos tradicionais também têm o direito assegurado ao uso e à terra e à posse desses locais que eles têm. Então, a gente vem estabelecendo, através das colônias de pescadores, através das associações, esse diálogo muito presente, muito próximo com eles, juntamente com os órgãos ambientais e juntamente com o governo estadual, através da SAF, da Secretaria de Agricultura Familiar, que tem uma diretoria específica para tratar dessa questão dos pescadores, como também da SEMAR, para que a gente, e o IBAMA, para que a gente possa, através desse diálogo com esses pescadores e essas pescadoras, através desse diálogo com os empreendedores e através desse diálogo com os moradores, estabelecer condições mínimas e necessárias para que todos possam usar de forma ordenada. O que não pode ser é de uma forma desordenada. E um ator importante que eu gostaria de trazer para a cena também, que eu não citei anteriormente, para fazer esse diálogo e para fazer esse ordenamento e dar um uso racional para esses espaços que os TAUs nós aqui no litoral temos, são as universidades e os institutos. Eles são muito importantes porque através desses espaços também nós podemos colocar a serviço dos moradores, a serviço dos empreendedores e de toda a sociedade piauiense, saberes que às vezes os nossos filhos não têm, a gente não tem, o turista que está chegando não tem, e que a gente possa oferecer isso de uma forma in loco, onde eles possam ter uma experiência do turismo dessa questão tal. Nada mais eu estou falando da educação ambiental de uma forma prática, aonde no ambiente aonde a gente está vivendo. Então, esses TAUs, aqui no Piauí nós temos só apenas um regulamentado, que fica lá no Coqueiro. Temos outras propostas para Cajueiro da Praia, temos outras propostas ali por Maramá, que coincidentemente, na próxima semana nós vamos se reunir, esses atores que a gente elencou aqui e mais um da sociedade civil, para a gente começar a tratar como é que a gente vai fazer esse ordenamento. Gente, eu só queria dizer para vocês que a feiura e a beleza depende da lente onde você está colocando e depende do ângulo que você está vendo, né? Mas falando de uma forma bem objetiva, falando de uma forma muito fraternal e frontal para os empreendedores e para os moradores, creio que a gente deve não tratar a questão estética da forma como está se colocando sim ou não, mas nós devemos tratar isso de uma forma normativa e de uma forma de possibilidade de a gente qualificar esse turismo e essa nossa moradia que nós temos no litoral do estado do Piauí através das TAUs. Importante saber que a Superintendência do Patrimônio da União está pensando, né, de forma sustentável o uso e a destinação desses territórios para essas comunidades tradicionais, para esses pescadores que muitas das vezes não têm informações suficientes e, de uma certa forma, ficam desprotegidos, né, nesse cenário social do uso dessa linha de praia no estado do Piauí como um todo. João, a gente já vai se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer a você a sua participação, mas para finalizar, na nossa última conversa aqui no estúdio, a gente falou sobre a regularização também dos imóveis aqui na cidade de Parnaíba, em Teresina, no litoral como um todo. Eu queria que você atualizasse para a gente como é que está essas tratativas junto ao governo federal para a regularização de imóveis que pertencem a esse domínio da União. Helder, esse é um tema prioritário da agenda do governo federal
nessa temática de regularização. O governo federal, creio que aí, pelo final deste mês, início do próximo mês, ele vai lançar um programa de democratização, esse é o nome ainda provisório, de democratização do uso dos bens da União, ou do uso dos imóveis da União, né? E dentro dessa perspectiva, a gente tem 3 faixas. A primeira faixa, que já foi lançada e já tem alguns investimentos, alguns projetos em todo o Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades. Ou seja, as entidades fazendo, através de alguns terrenos, prédios nossos, tudo mais, fazendo essas casas para as populações. A segunda faixa é aquela da regularização mesmo de alguns prédios nossos que ainda não estão regularizados, de alguns terrenos e daquelas faixas que já existe bem consolidada e que nós não conseguimos ainda. Por exemplo, aqui na nossa cidade de Parnaíba, remanescente ainda, nós temos cerca de umas 350, 390, talvez no máximo 400 imóveis que falta essa regularização. A outra coisa também é que esses terrenos deverão ser usados para impulsionar algumas obras do PAC, né? Esses nossos terrenos, esses imóveis da União serão de alguma forma regularizados ou de alguma forma cedidos para alguns entes para que a gente possa fazer essa regularização. É interessante esse tema que você traz, por quê? Porque esses 390, 400 no máximo imóveis que a gente tem ainda para regularizar aqui, eles estão dentro dessa prioridade. Nós queremos fazer quando for feito esse lançamento do programa. Isso é importante porque todos nós, e principalmente aquela dona de casa, ou dono de casa, ele almeja ter o seu papel da casa. Isso faz uma transformação na família incrível, porque através desse papel da casa, eu posso negociar esse meu imóvel, eu posso reformar, eu posso pedir um empréstimo para fazer qualquer coisa nesse imóvel e mais do que isso, embelezar o meu imóvel da forma como eu quero para me dar um conforto maior, eu tenho uma coisa que é muito importante para todos aqueles que têm uma propriedade, que é a segurança jurídica daquilo que é meu. Então, isso é uma prioridade do governo federal, que nós juntamente, em parceria com o governo estadual aqui, que é parceiro do governo federal, e com todas aquelas prefeituras, a gente vai, digamos assim, a gente vai prosseguir com essa regularização durante esses tempos que a gente tem. Nós já estamos em outubro, novembro vai ser lançado isso, e ainda vamos ter esses 3 anos aí que a nossa meta é que nesses 3 anos a gente possa avançar, tanto aqui no litoral, como lá em Teresina, que nós temos várias áreas. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma área próxima à universidade, que é um conjunto denominado Parque Universitário, que são mais de 3 mil famílias, que há muito tempo espera por essa solução da regularização. E nós, neste momento, antes desse lançamento desse projeto, já estamos conversando com o governo do Estado, através do INTER, também com a Prefeitura e com o Tribunal de Justiça, para que a gente possa dar celeridade e que a gente possa dar essa segurança jurídica para todos esses moradores. Superintendente, obrigado pelas suas informações aqui, bastante esclarecedoras e positivas, né, dentre todos esses temas aqui que nós discutimos. Quero desejar um bom trabalho para o senhor. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Eldo. E vocês que estão nos ouvindo aqui na Costa do Norte, obrigado também por fazer essa audiência que eu sei que é do jornal Aqui Meu Dia, um sucesso sempre.